tempo que eu não falo seu sobrenome em público, eu não posso errar. Assumia. Ah, então eu ia falar certo. É. Eu ia falar certo. É mais fácil do que parece. Eu falei, daqui a pouco tem uma coisa. Enfim, muito obrigada. Então vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor de Nós. Estamos aqui hoje com uma pessoa que eu, assim, particularmente amo muito, muito querida, de muita bagagem, que é a doutora Sara Simian. E a doutora Sara tem um currículo dizendo que ela tá fazendo só isso. Mas a Sara é médica pela Universidade Católica de Brasília, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo HC de UFG. Além disso, ela tem um fellow muito interessante em reprodução humana, que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje. E as ocupações tranquilinhas da Sara, por enquanto, ela é atualmente plantonista na maternidade Nascer Cidadão, no Hospital América, no Hospital Prêmio, e além disso ainda atende na Clínica Éforos e professora. Mais recente professora, que eu também quero saber mais sobre isso, como é que estão esses planos nessa área docente, que eu tenho certeza assim, que vai ser... Nossa, vai ser incrível. Sara, a ideia desse podcast era fazer um apanhado geral pelos mais diversos temas da saúde feminina, mas a gente sabe que isso dá pano pra manga. Dá um filme com parte 2, 3, 4, 5. Exatamente. Inclusive, se vocês tiverem interesse que a doutora Sara volte aqui para falar sobre mais temas atuais da saúde feminina, já comenta aqui embaixo, fala quero a Sara na parte 2, que a gente tem muita coisa para trazer. A gente decidiu hoje, especialmente, focar justamente porque é muito, muito assunto, focar mais na área de reprodução feminina. A gente pode depois falar sobre muita coisa que tem... Assuntos polêmicos, manda assuntos polêmicos. A gente Adoro quando o convidado é super polêmico, assim. Mas, Sara, me conta uma coisa. Você me falou que fez recentemente esse fellow em reprodução assistida, e eu tenho muita curiosidade em relação a isso, porque eu tenho, na verdade, pouquíssimo conhecimento e tenho visto uma procura muito grande de pessoas da nossa idade para se interarem mais sobre esse assunto. Muita gente que eu conheço congelando óvulos. Graças a Deus, isso tem sido mais amplamente difundido, as pessoas têm perdido receio de conversar sobre isso. Você pode me contar um pouco mais, assim, sobre como que é esse processo normalmente assistido de reprodução humana? Se existe alguma indicação específica para a mulher procurar ajuda para reprodução? Assim, como você falou, graças a Deus, isso tem sido mais falado. A reprodução humana, ela é uma subespecialidade, né, assim, que ela vem da ginecologia, mas ela é pro casal. Então, em que momento, eu nunca trato, na minha consulta de reprodução, eu nunca trato só a mulher. É uma consulta do casal, é um tratamento do casal. Então, assim, é muito importante, primeiro, essa consciência de que querer engravidar não é porque o neném vai estar em um útero que essa gestação é solo. Então, é um processo todo, né? Tanto de chegar na gestação como da própria gestação, que tem que ser dividido. Então, como que a paciente chega pra mim, né? Em que momento que ela chega e fala assim, não, agora eu preciso de um profissional da reprodução humana. Primeiro, o que você falou, da parte de congelamento de óvulos. Hoje em dia a gente vê uma necessidade das mulheres, de uma forma geral, de se programar. E ainda bem, porque é muito difícil você chegar lá nos seus 40 e muitos anos e falar assim, poxa vida, mas eu queria. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, agora, as mulheres, poxa, eu tô com 29 anos e tô com 29 anos sem previsão de casar ou ter filhos, assim, é uma coisa que eu quero muito, é um sonho da minha vida, mas eu não sei te falar quando isso vai acontecer. Então, tem o meu foco, né, assim, no momento meu foco é minha vida profissional, eu estou muito focada nisso e não quero deixar de lado esse sonho. A minha grande programação é essa, como que tá a minha saúde reprodutiva, qual é a minha reserva ovariana, eu tenho esse tempo para esperar? Então, assim, fatos reais, a minha reserva ovariana é baixa. Olha. O que isso quer dizer?
Meu tempo cronológico. Não quer dizer fertilidade, quer dizer tempo. Imagina ali que o seu óvulo é uma cesta de ovos. Você olha nessa cesta de ovos, eu sei se eles estão vencidos? Não sei. O que me diz validade é a minha idade. Então, os meus óvulos, eles têm 29 anos. Então, eles são óvulos de boa qualidade, porque a minha idade está ali abaixo dos 35. Então, eu acredito que esses são óvulos de boa qualidade. Mas que tanto eu tenho? Todos os dias, independente do que eu faça, independente se eu tomo anticoncepcional, independente se eu ovulo todo mês, independente, eu jogo fora uma quantidade. Todo mês eu jogo fora. Todo dia, toda hora eu tô jogando fora. Porque isso faz parte do nosso ciclo reprodutivo. Isso independe do processo de ovulação. Então, o tempo passa. E a minha reserva, ela me dá a ideia de que tanto eu ainda tenho. Então, se eu fizer um ultrassom endovaginal na data certa do ciclo, eu vou lá e tenho essa noção. Se é uma reserva baixa, é uma forma simples de saber. Eu ia falar sobre isso. É muito fácil descobrir isso. O acesso é muito tranquilo. Basta você querer saber, falar pro médico ultrassonografista, olha, eu preciso saber isso. E aí você faz na data correta do ciclo e eu vou lá e tenho essa noção. Uma reserva ovariana normal, que é ali de 9 a 20, 22, é uma reserva de que me diz que o meu tempo cronológico está ok. Agora, uma reserva ovariana baixa, eu preciso pensar ou em engravidar, se esse for o meu desejo imediato, ou em preservar a minha fertilidade. Como que eu posso fazer isso hoje? Congelando os meus óvulos. Porque eu vou congelar óvulos de boa qualidade. Se eu chegar lá nos meus 40 anos, é impossível congelar meus óvulos? Não, mas eu tenho que saber que depois dos 35 anos, essa data de validade é diferente. Então, esses ovos que estão na minha cesta, nem todos têm a mesma qualidade, o tempo passou. Então, pode ser que eu tenha maior taxa de aneuploidia, que é o que a gente chama, é um nome bonito de falar, que já tem alguma alteração genética. Por isso que com o passar da idade eu tenho maior chance de síndromes genéticas nos nenéns. Por conta disso, porque esses óvulos estão comigo desde quando eu nasci. Então, a gente não produz. Desculpa te interromper, mas então se você hoje, com 29 anos, congela um óvulo, que você vai fecundá-lo aos 40, é como se fosse uma gestação aos 29. Exato. Pro bebê. Exato. É claro que pra mãe talvez seja um pouco diferente, né? Exatamente, mas assim, a minha taxa de sucesso de gravidez daqueles ovos são a taxa que eu congelei lá com 29 anos. Então, por isso que a gente fala que esse é um seguro, entre aspas. É uma certeza? Não. Não existe certeza nessa vida, infelizmente. Mas é uma chance que eu te dou de muito provavelmente ter uma gravidez. Então, graças a Deus, as mulheres têm pensado mais nisso. Então, se isso é um sonho, se isso é uma coisa que você pensa, ser mãe, gestar, ter esse momento da vida, ou mesmo que, não sei, pode ser que eu queira, pode ser que não. Não pensa duas vezes, assim, faça essa programação, faça essa avaliação, converse com seu médico, porque isso é uma coisa que passou o tempo, passou, acabou, você perdeu a chance de se resguardar lá muito tempo atrás. Então, esse é um grupo de pacientes que chega, e que graças a Deus tem chegado cada vez mais. Outros grupos, eles são os grupos de casais que querem engravidar agora e ou não conseguem sozinhos, já sabem que não conseguem sozinhos, ou estão tentando há algum tempo e não conseguem. Então, casais heterossexuais que já estão tentando há 1 ano, se a mulher tiver, a gente dá esse prazo, se a mulher tiver até 35 anos, mais do que isso já considera-se infertilidade. Até de 35 a 40 anos, 6 meses de tentativa, considerando esse tempo de tentativa sem um método contraceptivo, tendo relações sexuais frequentes. Passou desse tempo, é considerado infertilidade, e após os 40 anos a gente já considera um casal com um quadro de infertilidade imediatamente, que já precisa de avaliação e tratamento às vezes imediatamente por conta desse tempo, dessa idade, porque a idade do óvulo para nós é tudo. Agora, o terceiro grupo são casais homossexuais, ou 2 homens ou 2 mulheres que querem engravidar de alguma forma,
2 homens geralmente precisam de um útero solidário para ter a gestação e 2 mulheres geralmente precisam de uma doação de sêmen para ter a gestação. Que hoje em dia, assim, é outro campo que a reprodução humana, graças a Deus, avançou, porque conseguiu formar famílias constituir famílias que já existiam, completar famílias que já existiam. A família ali que era de 2 passa a ser de 3, 4, 5, sei lá, tanto que a família desejar. Então, são esses grupos de pacientes que falar sobre reprodução humana tem deixado essas pessoas mais à vontade de falar assim, poxa vida, eu sou essa pessoa, eu posso conseguir meu filho, eu posso conseguir minha gestação. E é para isso que a gente serve nessa como área. Que tem sido para esses casais ou para as pessoas que precisam dessa doação, seja do sêmen ou desse útero, como que tem sido isso hoje, na atualidade? Porque a gente falava muito há muitos anos atrás, barriga de aluguel e vários termos assim. O que você tem de atualidade sobre esse tema? Até de regulamentação, de possibilidade que as pessoas têm? Assim, saiu se não me engano foi 2020 para 2021, a nova lei que foi um projeto de lei, na verdade, que foi aprovado e tudo, que antigamente o doador de gameta, né, o doador de óvulo, o doador de sêmen, não poderia ser conhecido. Agora ele pode ser até 4º grau, desde que não configure consanguinidade. Então, como que eu vou explicar isso? Um casal homossexual masculino que precisa de uma doação de óvulo, né? Essa doadora não pode configurar consanguinidade pensando em quem vai dar o sêmen. Entendeu? Entendi. O sêmen não pode juntar com o óvulo de uma irmã, por exemplo. Sim. Né? Então, se for o sêmen de um com a irmã do outro, tudo bem, porque não configurou consanguinidade. Então, entendi. Pode existir um grau de parentesco, sim, desde que a pessoa que vai doar o óvulo tenha até 37 anos. Por conta de toda essa questão que a gente comentou de qualidade. Então, sempre, em qualquer desses cenários, a doadora de óvulos, ela precisa ter, no máximo, 37 anos. Existem bancos também, doador desconhecido. Você vai lá, preenche, eu quero um doador com as características do meu parceiro, da minha parceira. E o banco de óvulos, hoje, a depender da clínica, né? Você tem bancos internacionais em que você faz a compra, né? Mas os bancos nacionais, assim, aqui em Goiânia mesmo, as clínicas de reprodução, cada clínica tem o seu próprio banco, em que a doadora, ela entra com a parte dos óvulos e os custos do tratamento, ele é dividido para ficar bom para todo mundo. Então, o custo do tratamento da receptora e da doadora meio que junta e divide por 2. Elas dividem os custos e metade dos óvulos coletados fica com a doadora, metade fica com a receptora e elas podem se conhecer ou não. Se for do banco, não se conhecem, se for doadora conhecida, aí elas se conhecem. Em questão do sêmen é a mesma coisa, pode ser um doador conhecido, sendo do banco, você vai lá, preenche um doador desconhecido e pensando no sêmen, pode existir a compra, né? Os bancos, eles fazem a venda isso tudo regulamentado pela Anvisa, e eles fazem a venda dessa amostra de sêmen, que num processo de fertilização in vitro, por exemplo, pode ser formados com uma amostra de sêmen, pode ser formados diversos embriões. Então não teria que comprar uma amostra para cada embrião, não precisa disso. Oh, meu Deus, tecnologia maravilhosa demais. Você mencionou sobre a questão financeira. Para uma mulher, num contexto jovem, que ainda está se decidindo, eu vou reforçar isso porque eu acho que essa conscientização é muito importante. Até financeiramente falando, essa antecipação desse congelamento, ela também é favorável financeiramente, porque eu imagino o seguinte, a partir do momento que você tenha que fazer um tratamento para fertilização, além de ser um processo muito mais doloroso, que envolva N aspectos emocionais, também deve ser, com certeza, uma trajetória bem mais cara, né? Vou te fazer uma pergunta, que vai responder. Você vai entender o que eu tô querendo saber. Quanto você paga de seguro do seu carro?
Você faz seguro do seu carro? Faço. Você faz seguro do carro do seu esposo? Sim. Você faz seguro de saúde? Para suas filhas, para você? Por que você não faz seguro da sua fertilidade? Isso é uma coisa que a gente simplesmente não parou para pensar. A gente faz para usar? De forma nenhuma. Você faz seu seguro para bater o carro? De forma nenhuma. É se eu precisar. É para estar lá. Eu, por exemplo, vou fazer o congelamento dos meus óvulos. Eu vou fazer para eu usar? Para eu obrigatoriamente fazer a fertilização in vitro? Não. Eu vou fazer todo o processo de tentativa de gestação, claro. E aí, me dando conta de que estou ali num processo de diagnóstico de infertilidade, que vou precisar fazer fertilização in vitro, aí sim, ao invés de usar os meus óvulos do momento, que eu vou estar lá, sei lá, com uns 30 e tantos anos, eu vou usar meus óvulos de 29. Então, é favorável nesse sentido, porque é um seguro. Você não vai fazer para obrigatoriamente usar. Sim. Então, é caro? É caro. Mas pensando assim, desgaste físico, são 10 a 12 dias de indução, você faz a coleta, coletou, 3, 4 dias você está nas suas atividades normais. Nossa. E durante a indução também você pode fazer suas atividades normalmente, só ali nos últimos dias, próximos da coleta, você fica um pouco mais restrita. Mas nada que você precise ficar de repouso absoluto, de jeito nenhum. Então, eu acho que tudo você tem que pesar. Porque tem que desembolsar, claro, um valor. Mas poxa vida, né? A gente faz seguro de tudo na vida. E assim, tem que ver que tanto isso é importante pra você. Pra mim, ser mãe é indispensável. Eu vou ser mãe de alguma forma. E o que eu posso fazer hoje pra me deixar mais próxima desse sonho é isso. É como se fosse um seguro de tempo também. Exatamente. Né? Porque é algo que não tem como depois você correr atrás. Não tem como colocar numa caixinha. Porque um carro, por mais que você ainda bata o carro, você ainda vai atrás, consegue peça, você vai dar um jeito. Agora, tempo é algo que foi. Passou. Você já mencionou um pouco sobre o processo, o procedimento, como acontece. Então, inicialmente, a gente faz uma avaliação com ultrassom ultrassom endovaginal, para poder ver a qualidade dos óvulos. Você também já mencionou que tem um período de indução. Conta mais um pouco, assim, como que nesse período, assim, a indução é muito individual. A gente tem diversos protocolos que podem ser usados. Tem medicação em comprimido, tem medicação injetável. Isso vai depender muito do perfil da paciente. Idade, reserva ovariana, previsão de resposta. Isso tudo vai depender muito, mas assim... É difícil eu te falar como que é congelado isso, assim, mas... O que é básico, assim, que faz pra todo mundo, você faz a indução, seja ela comprimido ou injetável. Às vezes alguma medicação injetável ou outra, e geralmente é subcutâneo, né, que a gente faz. O paciente faz em casa, ela mesma faz nela. A gente ensina lá na clínica e ela vai lá e faz em casa. E a gente monitoriza durante esses dias como que está sendo a resposta. Preciso fazer ajuste de dose? Não, volta tal dia, vamos olhar. Tá crescendo, tá evoluindo? Não tá respondendo bem, vamos aumentar aqui, diminuir ali. Então é tudo um ajuste muito individual. Isso é personalizado 100%. Não, estamos ali no auge, tá? Muito próximo da coleta, vamos programar a coleta. A gente faz uma medicação ali final, que é uma injeção final, que a gente chama de trigger, né? Que é como se fosse o pico nosso, para dar aquele start na ovulação. E aí a gente faz isso, e aí contadinho no relógio, no máximo 34 horas depois, é contadinho no relógio mesmo, a gente vai e faz a coleta. A coleta, para quem fez endoscopia, é fácil entender. A coleta é via sedação, você vai pro centro cirúrgico e fica dormindo. E aí, via ultrassom endovaginal, mais uma vez, a gente vai lá com uma agulha bem grandona e vai lá no óvulo e coleta esses óvulos, já manda pro laboratório, separa os que são ali mais maduros, bonitinhos, assim, digamos assim, congela os bonitinhos e deixa eles lá congelados. Daqui 10 anos a gente faz a filha e engravida de novo. Olha, é muito curioso. É muita tecnologia. Eu fico... Gente, vocês desculpem, é porque realmente é algo que às vezes a gente fica tão... É tanta novidade, é tanta informação, que até pra você processar, até pra eu conseguir formular as perguntas, eu fico aqui pensando, meu Deus do céu,
Cara, é um A gente universo está falando à parte. do tratamento de mais alta complexidade. Existem tratamentos de reprodução que são de baixa complexidade. A gente tem como fazer coito programado, que a gente faz só medicação comprimido, monitoriza no ultrassom e programa o dia da relação em casa. Tem como fazer inseminação intraútero, que faz o mesmo tipo de indução leve, a paciente ovula ali, aumenta pouquinho os folículos e pega o sêmen do parceiro, leva para o laboratório, dá uma refinada nesse sêmen, injeta ele lá dentro do colo do útero, que a gente já meio que transpõe algumas barreiras da natureza nesse sentido. Mas tudo a gente lida com taxa de sucesso. Então, taxa de sucesso de gravidez, a depender do tipo do tratamento, ela é maior ou menor. Isso vai depender do perfil do casal, do perfil da paciente, o que a gente está lidando ali naquele momento. Mas nem sempre eu preciso do laboratório. Nem sempre. Então, o profissional de reprodução humana, ele está ali para te colocar no caminho para a gestação. Qual vai ser esse caminho? Eu sempre falo isso para os pacientes. Você vai engravidar. Qual caminho eu vou precisar para chegar nisso? Eu não sei. Como a gente descobre. Mas a gente vai precisar, muito provavelmente, é um caminho com obstáculos, sempre. Então, eu preciso de sucessivas tentativas. Você imagina, diagnóstico de infertilidade, eu demoro muitas vezes 1 ano para fazer esse diagnóstico, porque eu preciso que o casal esteja tentando todo mês. Então, eu preciso de sucessivas tentativas para que no final de 1 ano eu consiga falar, não, engravidou ou não engravidou. 85% dos pacientes até 35 anos engravidam dentro desse 1 ano. Então, às vezes a gente tem ansiedade, poxa vida, parei de concepção no mês passado, não engravidei. Então, assim, eu tô rindo porque eu passei por isso. Então, a gente precisa muitas vezes de um tempo, sabe? A taxa de sucesso por mês, por tentativa, não é 100%. E a mesma coisa com os tratamentos. A gente não se torna Deus. Então, mesmo com a fertilização in vitro, no melhor dos laboratórios, no melhor dos cenários de qualidade de óvulo, qualidade de sêmen, a gente não consegue chegar mais do que 60% por tentativa. Caramba. A gente aumenta essa chance cada vez que a gente tenta de novo. A gente nunca chega em 100%. A gente chega cada vez um passinho mais perto. Mas nunca é 100%. E de primeira, no melhor dos cenários, é de 50% a 60%. Então, a gente precisa realizar primeiro isso, entender que pode não ser de primeira. Uhum. Você pode estar no grupo das 50 a 60? Com certeza pode. Mas você pode estar no grupo das 50 a 40, que não foi da primeira vez. Que faz parte. Faz parte do processo. Eu ia te perguntar isso, sobre quais são as taxas de sucesso e insucesso, mas eu acho que pelo que você está me passando, vai variar demais de caso a caso. Para fertilização in vitro, para reprodução humana, também existe um plano traçado, uma diretriz, onde é feito esse alinhamento constante de expectativas, de estratégias, de condutas. Não sei se tem, mas tem que ter. Assim, não sei se tem para todo mundo. Mas é a primeira coisa que a gente tem que conversar com a paciente, alinhar expectativas. Olha, não existe tratamento 100%, que vai te dar 100% de chance de engravidar. Infelizmente, era tudo que a gente queria. A gente, inclusive, faz tudo para isso. Melhora o laboratório, melhora meios de cultura, melhora a bombinha que vai fazer a coleta, melhora o nível do ultrassom, a qualidade, tudo a gente pode fazer, a gente faz. Mas se chegar no 100% a gente não consegue. Então, assim, indicamos ali qual vai ser o tipo do tratamento, primeira etapa. Chegou a paciente, vamos precisar fazer, sei lá, inseminação intraútero. Não, agora já tivemos 3, 4, 5 tentativas, vamos passar para o próximo passo, vamos passar para a fertilização in vitro. Todas essas taxas de sucesso têm que ser apresentadas, todas. A gente desenha, eu desenho para a paciente, eu desenho o embrião. Eu falei esse aqui. A professora já estava aflorando aí, né? Tem que desenhar, gente, porque assim, isso é importante. É muito difícil você lidar com uma expectativa de um casal que quer engravidar. Você falar, olha, pode ser que a gente faça essa transferência e de que não venha o beta positivo. Pode ser. É tudo que a gente quer, é o meu objetivo, é o seu objetivo, mas pode ser que ele não venha de primeira. Então, estamos cientes de que é um processo que pode necessitar de algumas tentativas. E se não der certo, a gente vai fazer isso. Tudo tem que estar muito bem conversado. E assim,
De todos os assuntos aí que a gente vai falar, a coisa que eu mais vou repetir é: tome posse do seu tratamento, tome posse do seu corpo, tome posse das suas coisas. Então, não sei, tô na dúvida, anota e pergunta. Não sei, tô na dúvida, senta e lê. Vai procurar saber, tenha dúvidas. Tire tudo que você sugue do seu médico, tudo que você puder. Porque o corpo é seu, o tratamento é seu, eu tô aqui como instrumento. Mas tome posse, pergunte, saiba, tenha dúvidas, saiba onde estamos e para onde vamos, porque é uma jornada dividida. Eu que já tive do lado de cá, não como paciente de reprodução, mas como mãe, é uma ansiedade que a gente fica absurda. E olha que assim, no meu caso, eu tive todas as condições favoráveis. Você teve gestações tranquilas, né? Graças a Deus. Sim, na medida, gestação sim. Sim, gestação. sim. Tive uma gestação muito tranquila, mas mesmo assim acometem ansiedades das mais diversas, não só pelo seu bem, mas pelo bem da sua família. Você já começa, a partir do momento que você já começa a sintonizar com a possibilidade até do congelamento do óvulo de uma futura família, isso já desencadeia ansiedade, preocupação, porque aí você já começa a entender que você não está falando mais só sobre você. Então, esse apoio que a gente encontra nos profissionais da área de saúde, ele é fundamental, porque realmente o tal da mãe é um bicho muito louco. Fora a enxurrada. Eu ia falar sobre isso. Pediatra, inclusive, detesta mãe. Detesta mãe. Eles amam as crianças, mas as mães, porque é uma preocupação absurda. Quando você tem uma preocupação que só te envolve, a consequência só vai acometer a você e mais ninguém. Beleza. A partir do momento que isso vira um efeito em cascata, em que você pode ver que seu filho pode ser prejudicado, que sua família pode ser prejudicada, não tem como você não se tornar ansioso, não se preocupar. Eu lembro quando... foi muito engraçado isso, assim, que eu tava começando a pensar, porque eu era daquelas que falava assim, não, jamais eu vou ter filho. Pra quê? E eu era daquela que só pensava... Pra quem não sabe, a gente se conhece tem mais de 10 anos. 15 ano que vem, tá, senhora? Ai, Jesus. 15 ano que vem. Tá bom, eu sou da biológica, mas eu não sou de exatas, como vocês podem perceber, né? Deixa aqui com as contas, eu tô anotando bem. Mas eu tinha muito essa visão de que não, agora não e tal. Enfim, jogava isso sempre muito pra frente. E de uma hora pra outra. Não foi nem relógio biológico, porque eu era até novinha quando eu fiquei grávida da Manu, mas eu acho que me deu uma coisa de instinto, de chave, de coisa que vira. E assim, eu fico pensando muito nisso. Eu falo assim, gente, que bom que isso virou quando tinha todas as condições favoráveis. Entende? E é isso que me dá um pouco até de preocupação e que eu fico imaginando quando a mulher realmente chega lá na frente e fala, nossa, essa chave virou de uma hora para outra. Eu não imaginava que a minha fosse virar. Eu não tinha o sonho. Então, isso que você falou, assim, de que se você sempre teve o sonho, se você sempre teve a certeza, eu vou reforçar isso aqui, pelo amor de Deus. Vá se inteirar sobre o assunto. Que talvez. Vá também. E se você é do time, como eu era, de que não, jamais, cuidado, que eu sou prova viva de que as coisas mudam. E na minha época, eu lembro que na hora que deu esse negócio, eu já fiquei tão preocupada de assim, nossa, agora E eu tenho que pensar no melhor. Eu lembro que eu fui fazer uma consulta com a minha ginecologista na época e ela me falou, olha, Bia, eu já tô chegando a uma certa idade, já estou saindo da obstetrícia, não tenho mais condições assim de saúde de acompanhar, porque é um batidão. Mas eu vou te passar uma lista de alguns profissionais. Eu lembro que eu fui de profissional em profissional que tava naquela lista até encontrar. Era muito engraçado, porque eu ligava para as secretárias para agendar a consulta, elas, você tá de quantas semanas? Eu, nenhuma. Como assim? Eu falei, não, eu queria só conhecer o médico. E eu fiz isso, eu fui indo conhecer. Quando eu conheci o médico, aí eu acalmei, falei, agora eu posso ter filho. Isso é muito engraçado. Por quê? Quando essa minha médica foi me passar essa lista, ela separou assim, ó, profissionais que fazem parto vaginal e que fazem parto cesariano.
Aí eu, hã? Eu nem sabia o que era parto direito. A minha área era totalmente outra, eu não era daquela que tinha sonhado, eu não sabia, eu era crua sobre qualquer coisa que dissesse a respeito maternidade. E aí, é claro que eu sabia que existiam 2 vias de parto, mas eu pensava assim, vai, isso aí não é meio que na hora? E aí não, antes de eu conhecer o profissional, eu já tinha que me preocupar, porque tinham profissionais que faziam parto ou não faziam outro parto. Na época eu falei, tá, e só fui, e fui andar. Mas depois de muito tempo, depois já grávida e me inteirando mais sobre o assunto, me inteirando mais realmente sobre a complexidade do seu pré-natal. Exatamente. É sobre isso que eu queria falar com você. Que absurdo é esse de médico que diz que faz e não faz? Assim, Como que é isso? Né? Polêmico. Pra quem é de Goiânia, eu não posso me comprometer com meus colegas aqui, né? Em Goiânia, a gente tem um cenário bem complicado, assim. Quem se dispõe a assistir parto vaginal é uma assistência completamente diferente, assim. Sara, você é contra a cesariana? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Assim, eu tenho amigas, eu tenho pacientes que falam, eu tenho pavor de parto vaginal. Tudo bem, o meu papel ali como médica assistente é falar, ok, riscos e benefícios de parto normal são esses. Riscos e benefícios de parto cesariano são esses. A paciente, como dona do próprio corpo, como mestre do seu próprio pré-natal, ela é que vai definir. Agora, assim, alinhar expectativas é a primeira das coisas. E não só na obstetrícia, mas em tudo na vida, a gente tem quem pinte um cenário. Tudo. Você vai ver, você fez obra recente. Tem quem pinta que faz o melhor armário do mundo. Chega aqui e faz uma caca. Então, como em todas as áreas, a obstetrícia não fica fora. Só que eu acho que vai muito... Aí fica assim, mais, infelizmente, responsabilidade da paciente. Não responsabilidade, mas quem precisa ter o jogo de cintura aí é a paciente. De perguntar, de falar, de saber. Doutora, eu posso fazer meu plano de parto? O que o senhor acha de plano de parto? O que o senhor acha de parto vaginal? O que o senhor acha de acompanhamento com uma doula? O que o senhor acha? E assim, essas opiniões, se bater com a sua, excelente, você tá numa boa assistência. Agora, não bateu com a sua, sempre é tempo de procurar outra pessoa. Sim. Nunca, antes tarde do que mais tarde. E eu lembro que ela fez essa conscientização porque é o seguinte, já me deixando claro, fazendo um pré-filtro, exatamente me alertando disso. Falou, olha, hoje existem muitos profissionais que dizem que porque eu acho que quando exatamente tem esse alinhamento do profissional já ser claro e falar assim, olha, eu não gosto de trabalhar com parto vaginal por N questões, até por disponibilidade de tempo, porque a gente sabe a carga que é. Normalmente o menino resolve nascer de madrugada, véspera de Natal, igual a Laurinha. Então, assim, realmente você perde o controle de muita coisa. Então, ok. Mas o que ela tinha me alertado, o que tinha me deixado assustada era isso. Falou, muitos dizem que fazem e na hora vão te esquivar, te conduzir para que não seja. Lá no final, você vai acabar numa cesariana. Aquilo me assustou um pouco. Por isso que hoje em dia você pode perceber, obstetras que são de fato assistentes de parto vaginal, eles gostam muito de ensinar a paciente, de mostrar para a paciente evidência, de mostrar para a paciente, deixar a paciente assim o mais estudada possível, porque é isso que é a única coisa que a paciente pode fazer e é a mais poderosa de todas contra intervenções desnecessárias, contra todo tipo de intervenção que não seja de fato a indicação absoluta ali naquele momento. Eu acho que não tem nada que eu possa fazer para uma paciente que não é minha assim, mais significativo do que isso.
pelo amor de Deus, estude, tome conta do seu corpo, do seu parto, do seu puerpério, do seu pré-natal e fale, isso eu quero, isso eu não quero, não, eu quero induzir, não quero induzir, não, eu não vou para cesariana, vou procurar outra opinião. Então, assim, estando com as expectativas alinhadas, você vai saber que se sua equipe falar assim, olha, a melhor opção para você agora é X ou Y, a paciente vai se sentir à vontade de pensar, não, realmente, se a minha equipe está falando, então eu posso ficar tranquila, porque isso é o melhor para mim. Exato, e a gente tem que ter essa tranquilidade de saber que por mais que você tenha escolhido um excelente profissional e que ele está fechado com você, existem intercorrências. Sim. Eu até queria que a gente falasse um pouco mais sobre o plano de parto, porque era algo que eu tinha muita dúvida também. E como fazer esse plano de parto, o que a gente pode colocar, por quê? Por mais que existem as vontades da paciente e a vontade também do médico que a assiste, existem as intercorrências e pontos em que o médico não tem vontade, não. Não, eu digo assim... A gente não tem que ter. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Quem tem que querer é a paciente. Eu só posso saber se pode ou não. Meu querer não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Assim, o que pode ter no plano de parto? Qualquer coisa. Eu já vi gente pondo playlist. Qualquer coisa. Tudo assim, nos mínimos detalhes. Assim, uma equipe bem conversada, ela tem um plano de parto desenhado em equipe. Então, assim, no meu consultório, eu gosto que o plano de parto seja construído comigo. O paciente chega e fala assim, não, eu quero isso, isso, isso. Eu falo, ótimo, e o benefício disso é isso e isso. A gente vai induzir assim, vai induzir assado, o benefício disso é esse e esse. Para que tudo esteja muito bem conversado. Exatamente para a paciente falar assim, olha, eu não quero o uso de fórceps. Eu já vi em plano de parto escrito isso. E eu explico para a paciente, olha, existem alguns momentos em que eu preciso abreviar um período expulsivo, às vezes tem um quadro ali importante, uma emergência, um sofrimento fetal, em que eu preciso abreviar o período expulsivo e pode ser que seja necessário. Nesse caso, você dizendo que não vai fazer uso do fórceps de forma alguma, eu posso ali indicar uma cesariana naquele momento, já que eu não posso usar o fórceps? Sim. Mas muitas vezes a via de parto mais rápida não é essa. Então, será que você não acha que se eu usar o fórceps ali naquele momento, fazer esse período expulsivo terminar mais rápido, fazer esse parto acontecer mais rápido, será que não seria benefício para o seu neném? Então, assim, vamos deixar isso como uma possibilidade só se for de fato ali muito necessário. Fazer a paciente entender em que momento eu vou precisar daquilo. Não é uma rotina, não é fórceps para todo mundo. Mas, se a paciente mesmo sabendo de tudo isso, sabendo, não, se tiver numa urgência eu não vou querer usar, eu vou querer partir para cesariana mesmo. Ela tá ciente, ela tá orientada, eu expliquei e ali assinamos juntos aquele plano de parto como um combinado. É uma equipe que está conversada. Então, pode ter qualquer coisa e eu acho que tem que ser construída em equipe. E a equipe, ela tem todo mundo. Na equipe do parto tem que ter a gestante, o parceiro ou a parceira. O acompanhante, se não for, né? O acompanhante, assim, o acompanhante tem que fazer parte de toda essa combinação. Ele não pode estar fora ali da vibe da equipe, nem da vibe da gestante, porque não adianta a gestante estar lá super, assim, empoderada e pronta para o seu parto vaginal, se tem um acompanhante falando assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Isso faz muita diferença. Então, o acompanhante tem que fazer parte de tudo isso. Muitas vezes doulas, que são assim... Sem palavras. Um beijo pra minha doula, que eu amo de paixão. Equipes, muitas vezes também, com enfermeiras obstetras, que, meu Deus do céu, assim, sem comentários, elas são o meu braço técnico ali na assistência, então elas fazem toque, elas ouvem PCF, batimento cardíaco, né, do neném. Vamos traduzir, por favor. Elas ajudam na parte técnica, né, então eu não tenho palavras para dizer inúmeros benefícios de tudo isso. E o obstetra. Então é uma equipe muitas vezes assim, lotada de gente, mas todo mundo falando a mesma língua. Comigo,
eu não cheguei a fazer o plano de parto. Porque eu vi, assim, que quanto mais eu lia a respeito, mais eu me informava, mais eu entendia também de quantas variáveis a gente estava falando, de quantos cenários, e eu sou uma pessoa da área de exatas, inicialmente. Então, chegou um ponto que eu tava pirando de tanto calcular cenário. Seu Porém, vai ter seu lindo esse aqui. é mais ou menos dessa. Porém, o que eu achei muito importante, no meu caso, é encontrar esse médico, conversar, coitado, ouviu tanto. Conversar, tirar dúvida, conversar, isso que você falou. E nesse caso, mas e se for assim? Ah, então tá. E realmente construir essa relação de confiança que você tem 9 meses, normalmente, pra construir, pra se inteirar. E é muito importante, eu acho também, a gente, quando cai nessa pilha de ansiedade, começa a pesquisar muita informação de diversas... de diversas fontes e pessoas, e todo mundo dá palpite. Ah, era que a gente mais escuta palpite na vida. Então, essa conversa, assim, o tempo que você gasta para planejar, para organizar, para programar tanta coisa, gaste decidindo com quem vai estar junto. Até porque lá na hora, você não pensa muita coisa, não. A vulnerabilidade tá assim. A mil, instinto a mil, é muita coisa que passa pela cabeça. Então, assim, o médico e o acompanhante, seja para qual for o parto no final das contas. No meu caso, eu tive o parto vaginal, que graças a Deus fluiu bem, mas que a gente já tava, assim, fluiu bem, mas no primeiro parto eu tive uma laceração, no segundo parto eu tive uma hemorragia. Então, a gente teve algumas intercorrências, não estava livre de toda intercorrência. Mas eu sabia quem estava ali. E isso, na vida da mãe... Agora um desabafo, sincero. Nem tudo a gente consegue calcular, prever, traçar e dar conta sozinho. Esse plano de parto, essas pessoas que você já escala, esse time que você já concentra de confiança, de amor, de companhia... Ali, a partir dali, já é um primeiro passo para você entender que sozinha vai ser difícil, não vai dar. Não vai dar. Então é melhor você tirar um tempinho sim, pensar nisso, porque... Tirar um tempinho, você tem 9 meses. 9 meses. Põe as pernas um pouco para cima e vai pensar. Vai correr atrás, porque é muito importante. Era algo que eu tinha, por exemplo, a laceração pela qual eu passei, eu tinha muito medo. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma episiotomia. Era uma coisa que eu tinha medo. Falava, meu Deus. Na hora que lacerou, eu nem senti lacerar. Na hora que o meu médico foi me costurar, também nem senti nada. Do tanto que você tá ali, a flor da pele. Então, existem várias coisas que por mais que você tente antecipar também, na hora, pode ter um peso diferente do que tinha ali antes, né? Por isso que mais importante do que você dizer o que você quer é você dizer o que você quer para as pessoas que vão estar lá, se inteirar dos riscos, das possibilidades, sobre o forceps mesmo que você falou, pode salvar uma vida. Então, assim, claro que não é o cenário ideal, mas muitas vezes é o cenário que vai salvar vida. Então, a gente não pode também se enrijecer tanto, se fechar tanto. A gente entra numa de, agora eu sou mãe, eu tomo a decisão também de tudo. Cuidado com isso. Se empodere, como a Sara disse, se empodere, se conscientize. Eu acho que o empoderamento vem muito da consciência e da conversa, de saber falar, mas também aprenda a confiar, aprenda a respeitar, entender com quem que você tá. Isso vai fazer, assim, Isso é até uma gestão de expectativas, não é nem quebra de expectativas, mas uma gestão de expectativas. Porque, por exemplo, a laceração. Gente, não é ferro que tem ali, não, assim, é tecido, sabe? Vai passar uma criança. Então, é completamente normal. Não tem problema nenhum. A gente tá ali pra juntar vermelho com vermelho, azul com azul. Assim, adorei. Assim, sabe? Qual é o problema? Se isso acontecer, qual é o grande problema? Nossa, eu vou fazer... eu acho que tem que fazer mesmo fisioterapia pélvica. Eu acho que tem que fazer. Nossa, maravilhoso, inclusive. É uma das coisas que, né?
Mas você fazer isso com o intuito de não ter uma laceração... Não. Pera lá. Sabe, assim, não é bem por aí. E foi o que eu fiz. Assim, eu fui pelo medo da laceração. O fato de se conhecer, que a fisioterapia te dá aquele autoconhecimento, né? Assim, é muito importante pro momento do parto e pro momento do nascimento mesmo. Pro expulsivo ali, você se conhecer, entender o que o seu corpo tá pedindo, o que eu tenho que fazer agora, o que meu corpo precisa agora. Não, você vê, aquela inquietude que você tem no finalzinho ali do parto, é o seu corpo te dizendo, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. E você se entender é maravilhoso. Mas tudo isso acontecer, pode ser que reduza a chance de laceração, não ter puxo dirigido, que é aquela coisa de botar o dedo lá e falar, faz força aqui. Pode ser, com certeza, pode diminuir a chance de acontecer uma laceração, por exemplo. Mas vai impedir 100%? Não é bem assim. Não. E não tem problema acontecer, não tem problema nenhum. Não, eu percebi que não. A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, no dia que eu decidi que eu iria me abrir a possibilidade de um parto vaginal, eu falei, tu tem que fazer fisioterapia pélvica. Porque se lacerar é aquela consciência que a gente tem. Eu falei, não, né? Vamos tentar. A primeira coisa que a fisioterapeuta falou pra mim foi assim, primeiro, fisioterapia não garante parto vaginal. Foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Falou assim, então, vamos baixar a expectativa. Dizem que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor, né? Então, ela falou assim, em primeiro lugar, isso não garante, mas isso facilita. Claro. Segundo lugar, que mesmo que não garanta, todas as gestantes poderiam e deveriam fazer, pela consciência corporal, por quebra de tabus que às vezes a gente tem dessa própria conexão com o nosso corpo, que inviabiliza muito a coisa. Você mesmo mencionou isso na hora do parto e é muito real. Você percebe que o seu corpo fala. Tem horas que a gente acha que não, a gente acha que o cérebro tá mandando em tudo o tempo inteiro. Não é assim, existem momentos cruciais que a gente não controla. Então, acabei aprendendo assim, absurdamente, coisas que me evitaram. Não me evitou a laceração, eu tive uma laceração na primeira gestação, na segunda eu não tive, mas me ajudou demais com N problemas de incontinência urinária que começa a desenvolver ao longo da gestação. E quem tem incontinência urinária também não é necessariamente só a mulher que teve o parto vaginal. Só do fato de ter aquele peso. Gestante, exatamente. Isso que eu ia falar. A fisioterapia pélvica, os benefícios dela vão além da via de parto. Independente se foi normal ou cesárea, todos esses benefícios que você está falando, todos, é para os dois grupos. Independente da via de parto. E eu vi o quanto é um tabu também. Eu fui conversar com pessoas mais velhas que eu conheço, que já estavam lá passando já alguns bons anos da vida com N problemas de incontinência urinária, mesmo com uma certa idade, sentia dor em relação sexual, várias coisas que a mulher parece que tem receio de falar, de conversar, de procurar ajuda. E não imaginam que uma simples fisioterapia poderia ter resolvido. E pode ainda resolver. Já vi muita gente na fila de cirurgia, assim, que nunca nem tentou fazer. Nem quer. Por receio, por vergonha, constrangimento. Mas vale muito a pena. Nossa Senhora. Eu recomendo sem de olhos fechados. Tem outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre as vias de parto, que normalmente também é um pouco polêmico, de certa forma, mas eu acho que, mais do que polêmico, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais sobre a analgesia. Para umas, a fada madrinha, para outras, a bruxa da Branca de Neve. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, primeira coisa, a analgesia de parto é um bloqueio anestésico que não é um Buscopan, né? Então, assim, não é isento de riscos. Então, a gente precisa entender que existe, que a gente utiliza como
um dos métodos para alívio da dor, mas ele não é o único. Então existem milhões. De onde que a Manu nasceu? No chuveiro quente. Foi. O chuveiro quente, gente, é assim, né? Então... E a Laurinha também. E muito engraçado que na hora que eu tava urrando, era a única coisa que eu pensava. Eu falei, ninguém me perguntou outra coisa. E eu só falava assim, eu quero água. Mas não só pelo calor, mas até por uma sensação psicológica que já tinha dado certo de uma vez. E por uma sensação terapêutica também. Sim. Porque... assim, é um dos métodos, né, que a gente tem para alívio da dor. Então, primeira coisa, não é remedinho, não é uma dipirona, não é um comprimido para dor que você vai tomar. É um procedimento, né, a gente precisa é um procedimento que só o anestesista faz, ele é para você ver que é um profissional gabaritado para tal. Então, não é um musculão que eu vou lá prescrever, né? É uma coisa que a gente tem que indicar. Eu preciso saber das indicações e preciso saber dos riscos. É muito bom, mas a paciente precisa só compreender isso. Que vamos fazer? Tudo bem, vamos fazer. Muitas vezes eu converso com a paciente e explico, olha, eu acho que não precisa, eu acho que você dá conta. Seu corpo sabe parir e ninguém nunca morreu de parto, ninguém nunca explodiu o períneo por conta de parto. Assim, acho que não precisa. E muitas vezes ela entende, explica os riscos novamente, porque existe um risco ali de virar alguma urgência, né? De perder a sensibilidade, de perder a sensação do puxo. Aquela sensação final você pode perder. De fazer a força, né? Aumenta índice de parto instrumentalizado, que é com o uso de fórceps ou vácuo extrator. Exatamente por conta disso. Aumenta o tempo do período expulsivo, ele pode ficar mais prolongado. Pode gerar um quadro de uma bradicardia fetal persistente. O neném pode ficar com o coração batendo de forma mais lentificada, de forma persistentemente. E isso pode se tornar uma indicação de cesariana de urgência. Então, aquela coisa, né? Aliviador, poxa vida, né? É uma medicação que você faz nas costas. É uma dose baixa da medicação que a gente faz para cirurgias. Então, com certeza existe o alívio da dor. Mas a que preço? Né? A gente está disposto a correr os riscos? É um procedimento cirúrgico. Todo procedimento cirúrgico a gente tem que bancar os riscos. Então, a dor eu tenho certeza que todas as pacientes bancam. Mas elas querem bancar? Porque isso é muito individual. Porque quem é dona do corpo dela é ela. Então, sim, ela está ciente ali dos riscos. Eu acho que é um método, uma coisa excelente, é um avanço maravilhoso. Os anestesistas assim, são parceiros demais nesse sentido. E tem muitos anestesistas que fazem umas analgesias excelentes. Mas que não é porque é boa, bem feita, que ficou isenta de riscos, né? Sim, e normalmente essa recomendação da analgesia para um parto vaginal em si é mais pro final do trabalho de parto. Não tem muito isso, mas assim, o que a gente costuma... Indicação da analgesia no momento que a paciente pede. Mas o meu papel é falar assim, poxa vida, será que você não consegue? Sem? Vamos ver. Você banca isso, você dá Você nunca conta. tomou uns 2 gritos depois dessa pergunta, não? Essa pergunta indecente, não? Ixi. Mas assim, poxa vida, eu faço isso todo dia. Eu sei que elas dão conta. Sim. Eu sei que elas dão conta. E a gente dá mesmo. Teve Parece que o mundo vai acabar, mas um ele episódio não acaba. comigo. Eu tava grávida da Manu pra ganhar. Comecei a sentir dor 7 horas da manhã. Quando foi 11 horas, eu achei que eu ia morrer. Eu achei não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí você já não é mais ser humano, você já é totalmente bicho. Já não quer que ninguém te encoste. E é engraçado, assim, porque eu também tinha... Embora eu não tivesse feito um plano de parto, eu tinha todo um plano mental. Aquelas fotos lindas, aquela cara de plena, né? Pensei assim, nossa, a maternidade vai ficar... Não, a partir do momento também que você opta de entrar num cenário de imprevisão,
você tá sujeita às coisas. Enfim, eu sei que 11 horas eu tava, assim, falei, do jeito que eu tô, eu ia atrás do médico. Eu lembro que de início eu não queria nem saber de analgesia, eu tinha muito receio. Tudo que parecia ser uma intervençãozinha, mini intervenções me assustavam muito na época. E eu lembro que eu falava, não, analgesia não, vou dar conta, óbvio que eu dou conta. Eu tive pedra nos rins. Jurava que era a mesma coisa. Não é, tá? Se você ainda tá iludido, não é a mesma coisa mesmo. Pedra no rim não é deste tamanho. Fique tranquilo. Mas eu lembro que eu cheguei no consultório e eu falei pro médico. Eu falei assim, eu quero que você me dê uma paulada na minha cabeça. Eu só quero que essa dor passe. O que você pode fazer? E assim, eu jurava que era o médico que ia me dar analgesia. Ele falou assim, não, então, a gente tem que ir pra maternidade, tem que internar, tem que passar por um anestesista. Eu falei, você me fala isso só agora? Então, até assim, a preguiça de pensar que eu ia ter... E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, com essa cara de plena que você acabou de fazer. Por isso que eu lembro que no dia eu fiquei assim, emputecida. E depois eu fiquei grata, muito grata, porque... Ele falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos pra maternidade, que é o primeiro passo, né? Já vamos indo pra lá, tranquilo. Eu tava, acho que com 7 centímetros, 6 centímetros de dilatação, mas No consultório? Sim. Ai, gente, que mundo maravilhoso. E tava urrando. E ele falou assim, olha, a sua bolsa tá quase estourando, não estourou. Eu acredito que assim que ela estourar, ainda a dilatação vai fluir ainda muito melhor e tal. Vai, você entra no carro. Aí aquela teoria que no carro dá aquelas trepidações e vai ajudar. E aí você quer morrer 2, porque você sentar num carro, num trabalho de parto, é tipo o fim da picada. Meu Deus. Meu Deus. Não. E eu queria fazer segredo, né? Só eu e o Murilo que sabíamos. E ele atendia 415 ligações de trabalho, porque era 11 horas da manhã, cheio de gente ligando pra ele. E ele fazendo pleno e eu gritando, xingando dentro do carro. Não, gente, tragédia. Mas enfim, eu lembro que de eu chegar na maternidade, aconteceu exatamente isso. Foi um prazo assim, de 20 minutos que a bolsa estourou. E no que a bolsa estourou, me veio uma consciência de que tava acabando. De que já ia chegar. Que dali pra frente, não que eu não sentisse a dor, mas eu não ligava mais pra ela. Foi uma coisa muito estranha. Mas esse foi o momento que você dissociou dor e sofrimento. Sim. Porque aí são as coisas que a gente... Dor não é sofrimento. Às vezes sim, mas nesse caso não. Dói. Meu Deus do céu. O parto dói. Assim, eu nunca pari. Mas, pô, a Bia pariu. Parto dói muito. Mas você não tá sofrendo. Você tá trazendo seu filho ao mundo. Isso não é sofrimento. Não tô dizendo que ele é isento de dor. Jamais. Mas essa dissociação é o que te dá a paz de continuar. Foi uma das grandes sortes que eu tive também, que eu conheci a Alessandra da Humane. Ela falou isso pra mim. Falou assim, é diferente você sentir uma dor que você pensa assim, meu Deus, eu tô com alguma doença, alguma coisa grave, que pode me acontecer e te dá uma ansiedade de algo ruim. Quando você tá sentindo uma dor e sabe que ela é associada a algo que você tá esperando tanto tempo, e que é uma vida, e que é um filho, é um presente, e você já começa a sintonizar, é bizarro. É bizarro, porque assim, foi a dor maior que eu senti na minha vida, e foi eu dar uma mudadinha de canal, eu esqueci que tinha anestesia, e é lógico que o médico nem me perguntou de novo se eu queria. Aí foi quando eu conheci o chuveiro. E é sobre isso também que eu queria te perguntar, assim, quais são outras alternativas que a gente tem que o preço a pagar seria menor, né, no final das contas, de riscos, de intercorrências? Olha, assim, é todo um cenário. Só o fato de estar em paz ali com o seu acompanhante, num ambiente tranquilo, tudo isso já é um fator para você já ter menor sensação da dor. Não é que ela não está acontecendo, mas maior tolerabilidade à dor. Chuveiro quente, banheira quente, aromaterapia, cromoterapia, luz baixa, silêncio, ambiente tranquilo, pessoas em quem você confia. Não tá aquele entre e sai da equipe, do hospital, no quarto. Tudo isso é método
não farmacológico de analgesia. Alguns tipos de exercício, alguns tipos de posição. Por isso que a gente fala para a gestante ficar completamente livre. Porque às vezes a gente fala assim, deita aqui de lado. E, meu Deus do céu, de lado dói ali que ela não está suportando. Poxa vida, levanta, vai procurar a sua posição de conforto. Parto não é maratona, você não precisa ficar subindo e descendo rampa também não. Mas assim, se movimentar ajuda exatamente por isso. Porque o bebê ele precisa encontrar o caminho na pelve. Nem sempre esse é o caminho que ele vai lá, encaixa, roda, nasce. Não, nem sempre é assim. Às vezes ele tem uma descida mais devagar, precisa se ajustar ali, por isso que a cabecinha nasce daquele jeitinho. Porque precisa ter todo um ajuste. Pelve, neném. E a pelve é você. E quem movimenta a pelve é você. Mas imagina você ficar ali parado. Não dá. Era engraçado que eu vou tendo flashes, assim, nos 2 trabalhos de parto, eu não dava conta de sentar, doía muito, eu ficava andando e agachando, parecendo uma maluca, dava 2 passos, agachava, dava 2 passos, agachava. É estranho, porque não era nada ensinado, era muito instintivo isso. E você falando sobre todas essas analgesias não farmacológicas, todas estão associadas, na verdade, à tranquilidade, serenidade, confiança. Lembro que muito me falavam também o seguinte, olha, respiração no parto mais importante é você exalar do que você inspirar. Às vezes a gente acha que, nossa, deixa eu pegar aqui um ar. Falava, não, é você soltar, você entregar, você confiar. Pra mim foi muito mágico nas 2 experiências, por conta da sensação de entrega, que eu sempre tive muita dificuldade, como eu já falei aqui, eu queria controlar demais. Essa sensação de entrega é o que faz a experiência, eu acho, ser a experiência que todo mundo fala. Mas, independente, eu estou falando muito do parto vaginal porque foi a experiência que eu tive. Sim. Mas eu sei também que na cesariana hoje é outra cesariana, não é aquela cesariana de 20, 30 anos atrás também, com aquele cenáriozão, com aquela luz na cara, aquele tanto de... Já melhorou muito isso também. Você pode trazer mais atualidade de como tem sido até as cesarianas mais humanizadas, mais calmas? Assim, a cesariana é um procedimento cirúrgico, então ela envolve todos os protocolos de segurança, né? Assim, dentro de um centro cirúrgico a gente precisa estar paramentado, tem... Né? Não é aquela coisa que eu posso entregar para a mãe e dar um abraço, né? Infelizmente. Mas hoje em dia a gente permite cada vez mais o protagonismo da mulher, né? Então, assim, a gente abaixa o campo, eleva, deixa a mãe participar daquele momento de ver o neném de fato sair do útero e chegar nesse mundo louco que a gente vive. E as salas de parto, na maioria das maternidades, tem uma parede de vidro para a família também participar desse momento, porque é uma ansiedade, é uma gestação vivida em grupo, né? Ela não é só da mãe, muitas vezes. O acompanhante, né, tá ali, muitas vezes a doula tá junto também, a paciente quer ou não quer a participação do acompanhante, quer que o acompanhante corte o cordão, muitas vezes se tá tudo certo, tá tudo bem, a gente deixa isso acontecer, porque cortar esse vínculo ali é uma coisa que é significativa, né, parece pequeno, mas é muito significativo. O neném, ele fica o tempo inteiro com a mãe, assim, a não ser que tenha alguma necessidade de alguma manobra de reanimação do pediatra, mas o pediatra tá ali só de butuca, mas o neném é da mãe, ele fica lá com ela o tempo todo. A gente, às vezes, passa o nenenzinho ali por baixo do campo, deixa ele já direto com a mãe, ou mesmo como abaixou o campo, já passa ele por cima e ele já fica lá com a mãe. A gente só seca e cobre, mas ali, com a mãe. E se precisar ali, a cesariana tá demorando muito, o neném vai pesar, alguma coisa assim, vai fazer algum cuidado, mas no bercinho tá aqui, ó, a mãe tá aqui e o bercinho tá aqui. É ao lado, é sempre sob vigilância da família. Então, passou a ser um momento muito mais protagonizado mesmo assim, com a necessidade da gente ter tanta intervenção, né, tá ali tão presente, mas cheio de respeito às vontades ali do casal também, graças a Deus. Permitir, acho que essa conexão, nossa,
eu lembro que foi uma das coisas que me surpreendeu muito positivamente, porque eu achava que mesmo eu tendo um parto vaginal, na hora iriam pegar a minha filha e levar. E esse cuidado, gente, isso para uma mulher recém-parida não tem preço. De poder ver, porque ela tá ali numa situação, independentemente de qual seja o parto, você tá numa situação extremamente vulnerável. Você tá numa situação de muita entrega, de qualquer maneira, e de muita adrenalina, de ansiedade para conhecer melhor seu filho ali. E aqueles poucos minutos que você vê, você pode ver o que estão fazendo com seu filho, não tem preço. Não tem preço. É seu, não é sua cria. É algo... Nossa! Olha, eu tô até vendo aqui... Porque se deixar eu fico falando com você que até amanhã. Porque assunto você sabe que não falta. Nós duas é bem difícil a gente ficar calado. Você sabe que não falta. E se... Nossa, se puder, eu quero ficar aqui até amanhã. Mas... eu queria... Ainda não posso deixar de falar aqui de um tema muito importante. Mas antes de eu falar sobre esse tema... Pra gente dar uma respirada, se beber uma água. Eu fico toda hora te perguntando tanta coisa. Mas fala como que as pessoas podem te encontrar, caso as pessoas queiram agendar uma consulta, saber mais sobre reprodução humana, queiram ter uma obstetra linda, maravilhosa, ou queiram ter aulas. Aulas, então, vamos... aulas que você perguntou, eu tô dando aula na Unifimes, no campus Trindade, pro quarto ano de medicina. Legal. Então, eu dou aula de ginecologia e obstetrícia mesmo. E a minha dupla, pra quem é dos Instagrams aí da vida, é a Juliana Riso. Depois eu deixo o nosso arroba aí. Sim, vai aparecer. Vou colocar pra aparecer no vídeo aqui. E damos aula como dupla, né? Nós duas pra mesma turma, a gente divide a turma e dá a mesma aula. E o meu consultório fica no Orion, no edifício Orion, sala 2804B. Foi um consultório, assim, pensado com duas sócias, com o maior amor do mundo. A gente pensou cada pedacinho daquela sala para acolher mesmo, porque a gente sabe que a consulta ginecológica obstétrica, ela é uma consulta íntima, muito íntima, então a gente tem que se sentir muito à vontade. Tudo é pensado nos mínimos detalhes para as pacientes se sentirem assim. É um consultório lindo, modéstia à parte. E depois eu vou pedir pra Bia deixar lá, mas é a clínica Éforos, que significa fertilidade em grego. E quem escolheu esse nome foi minha mamãe. Ah, sua mãe é maravilhosa. a mais criativa. Sua mãe é maravilhosa. E é isso. Nessas maternidades todas aí, eu tô dando alguns plantões ainda a obstetrícia ainda me pega nesse calcanhar, porque eu gosto muito de obstetrícia, gosto muito desse mundo de parto. Eu acho que hoje em dia a nossa estratégia como equipe, né, ali na clínica, é a gente oferecer para a paciente essa assistência, oferecer evidência científica e oferecer nós todos como equipe. Então, todos os que atendem ali na clínica e que atendem obstetrícia, as minhas pacientes do meu pré-natal, elas sabem que, claro, preferencialmente, eu vou ser a primeira disponível para aquele parto, mas caso, também sou ser humano, né, coisas infelizmente acontecem, intercorrências acontecem, imprevistos acontecem, caso seja necessário, sempre tem alguém da minha equipe ali de backup, e são pessoas que eu confiaria a minha gestação, são pessoas que eu confiaria a minha vida, a gestação da minha mãe, da minha irmã, assim, graças a Deus eu tenho esse privilégio de trabalhar com pessoas com quem eu confio demais. Então, as minhas pacientes sempre têm essa tranquilidade de que, se não for eu, vai ser alguém que eu confio de olhos fechados. Isso é tão legal você ter falado, só um adendo, porque eu vi já esse movimento acontecendo também entre as doulas, que também são de muita confiança nesse momento. E eu acho essa ideia tão valiosa, tão importante. Humana, né? Sim, porque a gente cria uma expectativa muito grande em cima de quem vai nos acompanhar nesse momento. E você poder conhecer um pouco dessa equipe antes, poder sentir confiança, aquela confiança recomendada, digamos assim. É diferente de acontecer alguma intercorrência, seu médico por algum motivo não puder te atender e você ter que recorrer, às vezes, a algum médico plantonista que também tem todo o seu valor e que faz um trabalho, assim,
absurdo, excelente, só que você nunca viu. Então, a relação de confiança é diferente. Então, essa oportunidade, eu acho extremamente louvável. Acho muito bonita essa iniciativa sua e da sua clínica de interar mais esses profissionais, de fazer o pessoal, todos os pacientes, né, estarem mais conectados, mais tranquilos nesse processo. Isso, nossa. Pra gente é muito importante também, né? Sim. Porque somos todos seres humanos. Eu ia falar isso, o médico também precisa, também a gente, né? Também passa por diversas fases da vida e circunstâncias que, às vezes, porventura. Mas, e você esqueceu de falar só o seu Instagram, que você falou. Meu nome e sobrenome. Que é muito maravilhoso. Que eu também vou escrever, porque pra vocês escreverem assim, eu até falei pra Sara, Sara, tem alguns bons anos que eu não falo seu sobrenome em público. Direitinho. Já me corrige aqui, por favor. Ela não erra as consoantes, mas a pronúncia ela achou que não ia acertar e acertou. Falei bonitinho, então? É bonitinho. Então tá bom. Gente, se vocês quiserem continuar escutando, falando, se inteirando mais sobre os podcasts que saem, tem o podcast @Melhor de Nós, tanto no Instagram, no YouTube e no Spotify. E também @Beatriz Trentino, que lá tem assuntos diversos sobre pessoas. Cheio de neném. Cheio de nenéns. Tem as minhas bonequinhas lá também, porque eu não dou conta de guardá-las só pra mim, não. Eu vou dando umas pinceladinhas delas por lá. Então, falamos sobre a reprodução, falamos sobre a gestação. E agora entra o puerpério. Uma fase tão delicada e que normalmente as mulheres não se preocupam tanto assim na sua preparação. Não se conscientizam tanto. Eu tive 2 experiências muito distintas, uma inclusive muito pesada, em que passei por um blues que eu acho que quase culminou numa depressão pós-parto séria. Eu queria muito que você pudesse conscientizar um pouco mais as mulheres e também que elas entendessem o quanto o médico pode também ajudar a passar essa fase que é tão complicada. Assim, se você for ver, medicamente falando, assim, biologicamente falando, existem diversos fatores de risco para que esse período seja um período emocionalmente difícil. Porque, assim, os 2 principais hormônios ali, que é o estrogênio e a progesterona, eles estão, assim, como se diz, no talo, né? Eles estão em alta absurda durante a gestação. Tirou a placenta, nasceu o neném, esses hormônios caem drasticamente. E essa queda hormonal importante, ela gera todo um desbalanço de maior labilidade emocional, insegurança, sem contar o período da vida mesmo, de maior responsabilidade com uma nova vida, adaptação com uma nova rotina da casa, privação de sono. Quem fez ali, passou por uma cesariana, tá operada, tem a dor envolvida. Assim, muitas vezes a gente brinca que imagina uma ferida desse tamanho assim. Se você tivesse uma ferida desse tamanho nas costas, as pessoas iam ter dó de você, não iam? Elas iam querer te ajudar pra caramba, né? Você ia tomar remédio pra dor o tempo inteiro. Você acha qual o tamanho da ferida que fica dentro do seu útero quando a placenta sai? É verdade, nunca tinha parado pra pensar por esse né? lado. É porque não tá vendo. Então, a gente tem diversos motivos biológicos, hormonais, para tudo isso acontecer. E isso é real. Assim, a gente vê, existem relação com neurotransmissores, com uma relação de verdade, assim, pensando motivos do cérebro mesmo para que tudo isso aconteça. Então, não é fake, não é mimimi, não é, assim, isso é muito real. E o blues é exatamente isso, é toda essa fase de insegurança, insônia, falta de apetite, dificuldades, às vezes, de amamentação. E fatores de risco para isso são, inclusive, um parto complicado, um parto de urgência, intercorrências, surpresas negativas pós-parto, dificuldades na rede de apoio, a própria privação de sono. Então,
tudo isso a gente tem que entender que faz parte do puerpério e que a paciente necessita de uma atenção diferente ali naquele momento. A depressão pós-parto, o blues, ele está presente até 25, 30% das pacientes, de todas as puérperas, então ele é muito frequente. E a depressão pós-parto, ela é diferente do blues puerperal porque ela envolve muitas vezes o vínculo com o bebê, que na depressão pós-parto, ela de fato instalada, fica mais difícil o vínculo mãe-bebê, a necessidade, aquela sensação de necessidade de cuidado com o bebê, ela tá reduzida algumas vezes. E o tempo, o blues puerperal, ele tá, que é o baby blues também, mesma coisa, ele tá muito atrelado mais a essa questão físico-hormonal e de adaptação de rotina, e por isso, retornando aos níveis normais de hormônio, o paciente conseguindo compreender uma nova rotina, ele vai amenizando com o passar do tempo. Então ele tem mais ou menos, ele é mais autolimitado, digamos assim, e mais brando. A depressão pós-parto, ela tem uma característica mais intensa e ela necessita de tratamento. Ela tem CID, porque às vezes a gente acha que só é doença o que tem CID, né? Tem CID, tem um código de doença para depressão pós-parto, e necessita de tratamento, necessita de acompanhamento. O principal fator de risco para ela são os transtornos psicológicos na gestação ou prévios. Então, dá pra gente, como obstetra, ficar com uma anteninha ligada ali nesse grupo de pacientes que tem um fator de risco aumentado. Ter uma depressão pós-parto em uma gestação aumenta, sim, o seu risco de depressão pós-parto numa gestação seguinte. E, diferente do blues puerperal, a depressão pós-parto, ela tem um certo grau genético envolvido. Então, ter família que tem ali, todo mundo apresentou depressão pós-parto, eu tenho risco? Sim, você tem um risco aumentado de apresentar a depressão pós-parto. E o principal que a gente pode fazer como médico assistente é reconhecer que essa paciente necessita de um auxílio diferente das demais e que ela precisa sim de tratamento. E o tratamento muitas vezes é em conjunto com um médico psiquiatra que vai auxiliar uma psicoterapia, vai auxiliar numa medicação mais adequada, porque a gente tem que entender que ali naquele momento a paciente vai amamentar, então não é qualquer medicamento que ela pode usar, não é da cabeça dela porque a vizinha usa, tem que tomar cuidado, existem transtornos bipolares ali também que podem ser diagnosticados nesse período, então não é qualquer tipo de medicação também que pode ser usada. Então é subdiagnosticado porque não encontra porque você não sabe o que está procurando, você não procura, então você não encontra. Então a gente precisa abrir os olhos para isso, saber que existe e que é muito mais frequente do que a gente imagina. A depressão pós-parto em si, ela está presente em 20% das pacientes que têm luz. Então daquela metadinha lá, daquele tanto de pacientes, 20% pode evoluir para a depressão pós-parto. A gente precisa estar atento a isso, que não é uma coisa que se deve ignorar, né? As pacientes, elas precisam sim da rede de apoio muito firme, mas também do médico ali atento e sabendo que às vezes não é só eu, obstetra, que vou resolver, né? Muitas vezes o tempo, a rede de apoio, a psicoterapia, o psiquiatra, a medicação e o retorno à vida normal. Então, é um conjunto de coisas que vai ajudar aquela paciente a voltar a ser quem ela era. E a paciente, falando do lado da paciente, precisa se conhecer e precisa parar de se culpar a todo preço. Porque muitas das vezes você vai ficar, às vezes, sem uma assistência, todo um tratamento que já existe, profissionais que estão à sua disposição, rede de apoio que está ali para te ajudar, porque você tem vergonha de assumir o que está sentindo, o que está acontecendo, você camufla um pouco aquilo, que foi muito o que aconteceu no meu caso. Primeiro porque te dá uma angústia danada de você falar assim, por que eu não tô feliz nesse momento?
É a primeira e a mais cruel culpa que a gente fica num momento como esse. Mas muita gente fala De se isso. questionar. Fala, nossa, sua filha acabou de nascer, por que você não tá feliz? Você só tem motivos pra tá feliz. Olha a sua família que linda. Exatamente. Né? Falta de empatia, né? Não tem problema Sim. não estar 100% feliz. Sim. E existe outra coisa também. A gente começa a se justificar demais. Então, assim, não, é claro que eu não tô feliz, eu não tô dormindo, eu não sei o quê. E às vezes você não para pra olhar mesmo, real. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Nem pra se vitimizar demais, por entender que é um processo conturbado pra todas as mães do mundo. Todas as mães passam em menor ou maior proporção privação de sono, adaptação de rotina. Acontece muito também uma questão psicológica. Você começa a acessar coisas da sua infância, você começa a acessar como que a sua mãe era com você, como que você quer ser com seus filhos. Então, assim, acontece um bug mental, uma descarga hormonal, tudo ao mesmo tempo. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente precisa ser sincero. A gente precisa se conhecer, ser sincero e não ter medo de falar sobre assunto, de pesquisar sobre assunto. Aqui a gente falou sobre N coisas que são cruciais, são todas extremamente importantes. E eu quero colocar esse assunto tão importante quanto para que vocês não negligenciem essa parte, porque também depois que a criança nasce é natural que os olhares, as atenções, as preocupações se tornem a criança. Você tem N consultas no pediatra, exames, vacinas, coisas que você precisa fazer, adaptar a rotina. Você começa, vem ver o neném e vem às vezes te dar trabalho, porque você tem que pensar toda uma estrutura para receber visita. Brincadeira, eu gostava de receber visita. Mas tem um livro que eu orienta assim todas as gestantes a lerem, exatamente para tirar um pouco desse romantismo do puerpério, que é o 40 Dias de Neblina. Não conheço. Eu vou atrás. Leia. Eu vou atrás. Leia. Porque são 40 dias de neblina. De neblina mesmo, assim. Não é para ser lindo, não é para ser fácil. Lembra da ferida? Todo mundo ia ter dó, né? Dó. Não é para ter dó, mas é assim, é para se solidarizar mesmo, compreender que aquela é uma mulher em recuperação, que aquela é uma família em construção, que ela tá entendendo em que momento, em que lugar do mundo ela tá. Então, assim, quem puder ler esse livro, ele é excelente. Acho que, se não me engano, ele tem aí vendas online, assim, ele é um livro bem conhecido já. Leia. Muito obrigada. Você não é puerpera mais não, mas vale a pena. Não, se Deus quiser, não. Muito obrigada, de coração, assim, eu acho que foi um dos melhores podcasts até agora. Que bagagem, nossa, que aula, que aula. Eu não tenho o menor interesse de ser médica, não, mas eu quero assistir muito mais aulas depois, porque, nossa... Vou sair daqui com a cabeça assim, ó. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. Eu também amei, muito obrigada. Me chame sempre. Nossa, certeza. Junta, né, bem? Fala só de Kim. Fala só de Kim. E vocês comentem aí, caso queira que a doutora Sara volte. Temos vários assuntos ainda em pauta. Sugestões, aceitamos sugestões. Também. Aí a gente já marca o terceiro, quarto. Dá tudo certo. Tá bom? Até a próxima. Beijo. Beijos.